O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% no período de agosto do ano passado a julho deste ano em relação aos 12 meses anteriores. É o maior desmatamento registrado nos últimos 10 anos. Essa lama ela teve uma trajetória em todo o ambiente de 10,3 quilômetros e em linha reta até o rio Paraopeba de 5,3 quilômetros. Todo esse caminho que a lama percorreu foi muito devastador e muito forte a força com que ela fez, onde que teve várias vítimas, óbitos até hoje, procurado pessoas. Qual foi de vocês? O que é que vocês querem? Quer comer peixe poluída? Quer comer ostra poluída? Hoje eu tirei quase 2 toneladas de um cacho de ostra, do manguezal, A barreira tem que ser offshore, Esse óleo tá vindo lá do offshore. Esse óleo não tá vindo aqui no porto, não, Tem que fazer essa condição lá no offshore. Desmatamento recorde na Amazônia, queimadas no Pantanal, o maior desastre ambiental da costa brasileira, atingida por 4.000 toneladas de óleo cru, e o segundo rompimento de barragem em menos de 4 anos no Brasil, com 270 mortes. O ano de 2019 começou com a tragédia em Brumadinho e chegou ao fim com o Brasil passando de pedra a vidraça no debate ambiental, coroado por críticas na Conferência Mundial do Clima em Madrid. O Brasil está voltando para casa sem nada. O que aconteceu? Qual é o sentimento que fica? Não, o mundo saiu dessa COP sem um acordo, em que pese 15 dias de discussões longas, intermináveis. O que ficou claro é que há um protecionismo muito forte dos países ricos para não abrir os seus mercados de carbono para os países em desenvolvimento. No primeiro semestre, o Brasil era criticado pelo discurso de desmonte da estrutura de combate ao desmatamento. Em agosto, os satélites começaram a medir o impacto da guinada na política ambiental. E coube ao governo questionar os dados científicos e atacar o mensageiro. No caso, o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, que acabou demitido. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. Mas eu não vou tomar isso pessoalmente porque eu acho, honestamente, que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar. Apesar da briga com os números, em novembro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se viu obrigado a reconhecer o avanço da devastação na Amazônia. Várias atividades, desde garimpos ilegais, que já estão na Amazônia há muitos anos, atividades de extração de madeira também ilegal, que acontece há muitos anos, e ocupação do solo de maneira ilegal, que também acontece há muitos anos. Portanto, são ações que precisam ser atacadas na sua origem, entender qual é a questão estrutural que está por trás dessas atividades econômicas ilegais e, quanto às ilegais, ter uma ação de comando e controle. Qual é o balanço do ano de 2019 na área ambiental? O que esperar de 2020? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nós conversamos com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Ana Lúcia Azevedo, você que cobre essa área já há 30 anos, se lembra de um ano tão ruim para o setor? Não, eu não consigo me lembrar nenhum ano, nessas últimas 3 décadas, tão trágico quanto 2019 para o meio ambiente no Brasil. O ano começou com Brumadinho, logo em janeiro, que foi uma tragédia humana enorme, 270 mortos, a gente ainda tem desaparecidos, e embora a tragédia humana é maior, é gigantesca, a gente não pode esquecer que também teve uma tragédia ambiental, só que ela acabou ali obscurecida pela tragédia, pelas perdas humanas, que foi colossal, mas a gente continua tendo o rio Paraopeba comprometido, e não tendo resolvido Mariana, vindo ainda com esse passivo aí de Mariana, na esteira de Mariana. Aí isso se somou logo, a gente teve na esteira disso, desastres ambientais locais aqui no Rio, causados por chuvas muito violentas, de extremos climáticos muito fortes, e que não deveriam causar surpresa, porque isso já vem sendo previsto há muito tempo pela ciência, então eram eventos que eles são previsíveis e que você tem que estar preparado, e o Rio mostrou que mais uma vez continua despreparado. A gente tem muitas pedras aqui para rolar no Vidigal. A gente precisa muito que as autoridades venham até aqui. As casas estão caindo, as pessoas estão desabrigadas e isso aqui, gente, olha que loucura, gente. Isso aqui é um clarão de uma pedra que já rolou e tem uma outra pedra para rolar. E se essa pedra rolar,
ela chega até a metade do Vidigal. Aí você, no meio do ano, a partir de abril, maio, você começa a ter um aumento expressivo de desmatamento na Amazônia, que se refletiu em queimadas, as piores queimadas desde 2010. Aí, concomitante a isso, você teve também no Pantanal, e por causas diversas, né, o fator climático, na Amazônia você não tem fator climático envolvido na queimada. E a falta de chuva está fazendo com que o fogo se espalhe rapidamente pelo Pantanal e Mato Grosso do Sul. É uma situação muito preocupante. Para se ter uma ideia, a área que já foi destruída pelas chamas é equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Você tem no Pantanal associado tanto ao clima seco desse ano, clima seco este no Pantanal, na Amazônia, eu faço questão de reforçar que é um ano bastante normal e até um pouco mais úmido do que a média. Mas no Pantanal seco, mas também o fogo quase sempre provocado pelo homem, né? Na estimativa do governo do Mato Grosso do Sul, 90% ação humana, então você teve um Pantanal em chamas, e um Pantanal, por definição, né, é uma zona úmida, e ficou intensamente queimado, desfigurado o Pantanal. Seguido a isso, a gente teve o desastre com óleo, né, que é o pior desastre em extensão territorial. Ele atingiu, né, do Maranhão, né, até o Espírito Santo, com fragmentos chegando ao norte do estado do Rio. Então, com dimensão a perda para a indústria, né, de turismo, pesca, né, lazer das pessoas, né, e uma demora muito grande em reagir, né, e aí isso foi seguido, né, com um número que já era esperado, que é o número oficial do desmatamento do PRODES, do INPE, mostrando que a Amazônia teve, né, em 2019, né, é o pior percentual que a gente tem, na verdade, em 2 décadas, 29,5% de taxa de desmatamento, e o maior número absoluto desde 2011, com mais de 9 mil quilômetros quadrados de floresta destruídos. E a gente está falando de corte raso, não está nem falando de degradação. Então esse é um ano muito ruim para o meio ambiente no Brasil. Tudo isso, Ana, num ano em que a gente não teve um grande evento climático de El Niño, Laninha, nada que tenha aumentado muito a temperatura ou causado uma seca muito grande. Pelo contrário, o ano de 2019 foi um ano considerado neutro, né? É curioso que nesse que é um ano que a gente está vendo tanta queimada, né? É um ano neutro em relação a eventos climáticos como o El Niño, né, Laninha. Você não tem nenhum desses grandes eventos globais, você tem mudanças locais justamente associadas a esse mesmo desmatamento, como um ciclo vicioso, né? Mas você não pode botar a culpa no céu pelo que a gente viu esse ano. Esse é um ano neutro. Bom, e tem a questão política que ultrapassa as nossas fronteiras. A gente acabou sofrendo por conta dessa nova política ambiental brasileira nos fóruns internacionais. Até que ponto isso tem uma repercussão prática, objetiva, ruim para o Brasil? Principalmente nos grandes exportadores, né? No agroexportador. Porque o mercado externo, né? E são os fundos de investimento, os fundos de pensão, né? O que não se pensa, às vezes, numa ação curta, né, numa ação rasteira, não se vê, por exemplo, os fundos de pensão, eles são grandes investidores globais e eles precisam que o negócio seja sustentável por um motivo óbvio, são fundos de pensão, pessoas que esperam ter um retorno de dinheiro a longo prazo, né? E plantar em área desmatada, agravar a emergência climática é considerado absolutamente insustentável. Por isso que a gente tem visto essa mobilização lá fora e essa pressão sobre os exportadores, né? E por isso mesmo que eles não têm concordado com toda a política proposta pelo governo, né? Porque ela não interessa às nossas exportações. No início do ano você tinha um discurso, e era um discurso que ia na contramão de tudo que a gente ouvia das autoridades brasileiras e no mundo nos últimos anos, na última década. Bolsonaro está planejando mudanças nas regras para a destruição de equipamentos apreendidos pelo IBAMA em operações contra crimes ambientais. Não é para queimar ninguém, nada, né? Nada. Maquinário, trator, caminhão, seja lá o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação. Como esse discurso acabou se refletindo
na floresta, no Pantanal e nos outros biomas do Brasil? Ele se refletiu em certeza de impunidade. Certeza de impunidade leva ao crime, né? E desmatar, a gente está falando de desmatamento ilegal. Né? É crime. Então o governo no início do ano e em campanha disse que tinha uma indústria de multas. O Brasil se notabiliza por multas não pagas. E o governo fomentou uma certeza de impunidade para essas pessoas. E aí entra a história do maquinário, que é fundamental, porque foi uma das medidas mais efetivas dos últimos anos de dissuasão do desmatamento ilegal, que era a destruição do maquinário quando fosse flagrado no meio da floresta ou em atividade. E esse tipo de ação da fiscalização também foi interrompida. Sim, na verdade os fiscais, eles sim se sentiram ameaçados, eles que já trabalham com muita dificuldade na Amazônia. A Amazônia, não tem ilusão, é extremamente violenta, e os fiscais que já trabalham, né, quando se fala em desmatador ilegal, a gente não está falando do seu vizinho coitadinho que tem uma pequena propriedade. Desmatar é muito caro, desmatar a floresta amazônica não é barato, é correntão, é trator, é caminhão. Então são grandes desmatadores, quase sempre movidos por grilagem, avanço sobre terras, né? A única coisa que faz eles pararem é você causar prejuízo. Eles fazem aquilo para ter lucro e é você dar prejuízo para eles. Então, uma das medidas mais eficientes era a destruição dos caminhões, dos tratores, o confisco dos equipamentos, né? Isso era extremamente eficiente, se mostrou assim, foi um dos instrumentos usados para diminuir com sucesso em 80%, né? O Brasil conseguiu até 2012 diminuir em 80% o desmatamento e virou, né, foi de vilão a mocinho global. Nós estamos conseguindo consolidar esse controle através de mecanismos que o INPE fornece, que a Embrapa fornece. A experiência demonstra que esse plano tem de combinar as duas ações, uma ação de repressão ao desmatamento, de combate e controle do desmatamento, e outra ação afirmativa. Ele virou de novo vilão justamente porque voltou, né, a ato de impunidade, né, e é isso, a tirar os instrumentos que os fiscais tinham para agir, né, deixaram os fiscais de mão abanando. Ana, você esteve recentemente no Cinturão do Desmatamento, né? Onde é que você foi e o que você viu lá que mais te impressionou? E eu tive, assim, no arco do desmatamento, né, onde ele já era considerado consolidado e ele voltou a crescer esse ano, é a região ali de Canarana, Querência, né, no Mato Grosso, né, ali bem onde o Cerrado se encontra com a Amazônia. É uma região muito emblemática, foi a primeira, foi por ali que o desmatamento entrou, né, na soja entrou na Amazônia, né, e ali não se crescia justamente por falta do que desmatar. É uma região que já foi intensamente desmatada, né? Você vai para cercanias de Canarana, por exemplo, e não há nada que você possa reconhecer ali como floresta amazônica. Você não vê mais a Amazônia ali. Ali é a Amazônia legal. Oficialmente, ali é a Amazônia. Mas não tem Amazônia para você ver. Você tem algumas reservas legais, né? São ilhotinhas, fragmentos cercados por soja, né? E por gado, né? E algumas APPs, né? Você tem um clima absolutamente hostil e quente, né? É um cenário completo e que hoje, por uma questão de segurança hídrica e de regularização fiscal, aquilo precisa ser restaurado. Só que restaurar floresta, sim, existem técnicas para, não é impossível. Você dizer, não vou restaurar floresta, que é impossível. Não, é possível você restaurar floresta. Tem várias formas de você fazer isso. Só que o mais barato é sempre você não desmatar, né? É uma região que você ainda tem conflitos por terra, e que você vê as grandes áreas preservadas estão aonde? Estão dentro das terras indígenas, são as cabeceiras do Xingu. Bom, e não tem como fugir do tema das terras indígenas quando se fala em desmatamento, até porque elas garantem cinturões de proteção, especialmente a floresta amazônica. A gente ainda não teve da parte do governo encaminhamento de proposta para a exploração de minérios em terras indígenas. É intenção minha regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É a intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. A terra indígena é como se fosse propriedade deles. Tá? Lógico, ONGs e outros países não querem que o índio continue como
preso num zoológico, um animal, como fosse um ser humano pré-histórico lá dentro. Isso é muito bom para ele. Certamente, pelo menos essa é um interesse objetivo do governo, que isso tramite no Congresso ao longo do ano de 2020. Isso, há o interesse nisso, né? É uma questão polêmica. As terras indígenas, elas e as unidades de conservação se provaram, né, como os mecanismos mais eficientes de você, né, como política de governo, você impedir desmatamento, você conter ondas de desmatamento, né? E quando você fala de mineração em terra indígena, você obrigatoriamente vai falar de desmatamento, né? É uma questão bastante polêmica, é uma questão que, pela Constituição, os indígenas têm que ser consultados, não é simplesmente dar uma canetada e vamos minerar em terras indígenas, é uma questão de consulta aos próprios indígenas. Então é uma questão aí que está sem sinal de solução à vista. E mais grave do que ela no presente, em termos mais imediatos, é a questão dos garimpos, né, que são quase todos, em sua totalidade, ilegais, né, que poluem, que se valem de trabalho escravo. A gente diz, o coitadinho do garimpeiro. Não, o coitadinho do garimpeiro, a gente está vendo o escravo que trabalha para o grande garimpeiro, porque garimpar também não é barato. Então, quem está por trás daquelas máquinas, dessa exploração, não são coitadinhos, são pessoas que têm dinheiro e que querem e lucram mais com isso. Você tem exploração ilegal de ouro em terra indígena, você tem exploração de minérios que, inclusive, nem poderiam estar sendo explorados, como urânio, né, no Amapá. Então, isso é muito grave e isso continua à espera de ser combatido. Recursos para financiar a preservação da floresta. De um lado, o governo brasileiro abriu mão de recursos do Fundo Amazônia, que ficaram lá parados, e de outro, o ministro Ricardo Salles disse que contava com a colaboração dos países desenvolvidos para ajudar a manter a floresta. Lembrando que a nossa contribuição nos efeitos gases efeito estufa é de menos de 3%. Os Estados Unidos e a China são os grandes que emitem o gás de efeito estufa no mundo. Não é o Brasil. O Brasil é o 7º, 8º país. Então nós não podemos ser responsabilizados por uma discussão que não é nossa. Nenhum desses países europeus faz nem de longe o que o agronegócio brasileiro faz em favor do meio ambiente. Afinal, tem dinheiro, não tem dinheiro? O que o Brasil tem que fazer para receber mais recursos? Tem dinheiro, o Brasil tem que fazer a parte dele. O que o Fundo Amazônia é? Na verdade, Noruega e Alemanha não estavam dando dinheiro pelos belos olhos do Brasil. Aquilo era uma forma de compensação. Até eu me lembro que o presidente Bolsonaro chegou a dizer que a Noruega que tinha que olhar para o petróleo dela, mas é justamente por isso que ela bota dinheiro no Brasil. É uma forma de compensação. E eu me lembro que teve, durante o governo Temer, o desmatamento aumentou, não dessa forma, mas já vinha numa escala de aumentar, agora ele explodiu, e reduziu a participação da Noruega e da Alemanha, diminuiu. Mas não diminuiu em retaliação ao governo, não era uma retaliação, é porque ele é proporcional. O país combate o desmatamento, ele recebe mais. Ele tem mais áreas desmatadas, ele recebe menos. Ainda assim, o Fundo Amazônia, por exemplo, tem 2 bilhões de recursos. Então não faz sentido nenhum e que estão parados porque o conselho gestor do fundo está parado e foi dissolvido, né? Então houve uma paralisação voluntária do Brasil. Eu não entendo porque algum país daria dinheiro para um país que tem recursos, inclusive, não só não faz a parte dele, quanto não quer usar os recursos que já estão lá, porque não concorda com a gestão essa que é justamente para ir pedir o desmatamento. Então não faz sentido. Não é que esse dinheiro não exista, eu só acho que não há credibilidade para pedir. Para onde é que vai essa questão em 2020? A comunidade científica brasileira é muito séria, é muito comprometida e tem expertise, reconhecidamente é líder, né, na área de monitoramento do desmatamento. Então a gente tem as ferramentas, né? O DETER, né, e o PRODES, eles são bastante confundidos. O DETER é um sistema de alerta, ele indica tendências para o PRODES, que é o número consolidado de desmatamento. Só que o PRODES, ele mede o ano amazônico, tem a ver com o período de seca, né, com estações climáticas. Então, ele vai de julho mediu só até 31 de julho. Só que o DETER já indicou, os alertas de desmatamento continuaram a explodir em agosto, setembro.
e outubro. Agosto e setembro, principalmente. Esse número está de fora do número que a gente viu agora do DETER. Então, a tendência, o desmatamento só deu uma reduzida agora em novembro, dezembro, porque essa é uma época que historicamente não se desmata na Amazônia em função da estação chuvosa lá. É só por isso, né? Não é por falta de vontade de desmatar, né? Então, você deve ter 2020, né, se um número ainda bastante ruim de desmatamento, né? Porque a gente já tem esse passivo aí de agosto, de setembro, que não foi contabilizado. E falando do passivo de Brumadinho e também de Mariana, não dá para falar de um sem falar do outro, o que a gente pode dizer? Mariana, muito pouco foi feito, Brumadinho também, né? São passivos ambientais com os quais o país não lidou. 3 mil pessoas ainda tentam receber indenizações. A gente tinha um projeto de vida para viver em Bento Rodrigues até o resto da vida. Hoje eu não tenho nada, é só desespero. O país não lidou, o país não respeitou Mariana, né? Nada mudou em termos assim prático de legislação, que você tenha visto mudanças de gestão, porque são desastres de gestão, né? Eles não são obra da natureza, eles não são erros de engenharia, né? Eles, na verdade, são fruto de resultado de decisões de executivos, de escolhas de executivos, né? De modelo de negócio. Então, que a gente e isso não mudou, né? Na prática, você tem ainda barragens em emergência, você tem pessoas fora de casa. Até que ponto os organismos da sociedade civil se reagruparam, se fortaleceram diante desse cenário? Eu acho que se fortaleceram bastante e mostrou que a causa ambiental, que o meio ambiente não está distante de nós. O meio ambiente está à nossa volta, né? É o ar que a gente respira, a qualidade da nossa água, né? Aqui a Amazônia não é mítica, né? Ela é mais da metade do nosso território e que ela é patrimônio do Brasil. Então, ajudou a mobilizar a sociedade, né? A acordar a sociedade e até chamar a atenção para isso, dar um maior pertencimento e uma ideia de que tem a ver com qualidade de vida. Então, eu acho que renovou o movimento ambiental, né? E aproximou mais ele da sociedade. Ana Lúcia Azevedo, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigada a vocês. Valeu, Ana, e até a próxima, que não vai demorar muito, porque esse novo ano tá chegando cheio de assunto pra gente. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.